Fala, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor João Maria, né? E estamos aqui para mais uma rodada de dicas, questões para o Enem, né? E aí com a parte de história, hoje eu trago algumas questões de história do Brasil, né? Uma composição com maior parte de história do Brasil, que é uma parte substancial da prova dentro de ciências humanas, da parte com história. Então vamos aí à primeira questão, né? Número 1, a questão do Enem de 2016. A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa que em cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da justiça do trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica, instituída pela Constituição de 1934. Do trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo, instaurado em 1937. A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo. Então vejamos bem a composição do enunciado da questão, do comando da questão. É uma questão que está falando sobre o Estado Novo, a Constituição de 34. Então é uma questão que nos remete ao quê? A famosa Era Vargas, né? Aliás, uma dica para vocês, Era Vargas, dentro dos assuntos contemplados em História do Brasil, Era Vargas é um assunto sempre cobrado, né? Com exceção de um único Enem que não cobrou desde o seu início até hoje. Só o Enem de 2019 não tivemos uma questão de Era Vargas. No restante tivemos. Então, é uma questão que sempre cai. E o que é Era Vargas? Ou várias questões, né? Já teve momentos que tivemos 2, 3 questões relacionadas a Era Vargas. Então, o que é essa Era Vargas? Essa Era Vargas começa lá em 1930 com o movimento que Vargas chama de Revolução, a qual a historiografia já compreende que foi um golpe de Estado, um golpe na Primeira República. De 30 a 34 é o período provisório, de 34 a 37 é um período constitucionalista, a qual se promulga uma nova Constituição, né, derrubando a Constituição de 1891 da Primeira República, e aí em 37 Vargas dá um golpe de Estado, um golpe intitulado, né, contra as forças, né, comunistas que tomavam conta do Brasil. Lembrando que em 35 eu tenho um movimento chamado por ele de intentona comunista, que significa golpe fracassado, que nada mais é do que um levante, né? Então vejam bem que Vargas chama o golpe que ele dá de revolução, e o movimento que era um levante e revolução ele chama de golpe fracassado. E institui a ditadura do Estado Novo, que começa em 37 e só vai terminar lá em 1945. É nesse momento da história aí, principalmente entre 34 e 37 a posterior, que Vargas começa um enorme diálogo com as classes trabalhistas. Começa o diálogo nesse conceito do trabalhismo. Aliás, é na Constituição que eu tenho a Carta del Laboro, a qual muitos colocam a referência ao governo de Benito Mussolini, lá na Itália. E a criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo, letra A, legitimar os protestos fabris, B, ordenar os conflitos laborais, C, oficializar os sindicatos plurais, D, assegurar os princípios liberais e E, unificar os salários profissionais. Então vejam bem qual é a resposta certa que nós temos, é a letra B. Getúlio Vargas se tornará conhecido como o pai dos trabalhadores, mas esse trabalhismo de Vargas não era um trabalhismo de autonomia dos trabalhadores. Ele queria ordenar os conflitos. Lembrando que dentro do movimento da Primeira República eu tenho a primeira grande greve geral. Eu tenho os movimentos trabalhistas se ligando a sindicatos, a organizações como, por exemplo, o movimento anarquista, anarco-sindicalista, o próprio movimento sindicalista, e o sindicalismo que Vargas inaugura é um sindicalismo ligado ao Estado. É um sindicalismo que, no linguajar dos trabalhadores, é um sindicalismo pelego. É o que faz a vontade do empresário, do patrão, e não a vontade dos trabalhadores. Então esse é o conceito do trabalhismo de Vargas. É um trabalhismo controlado. Ele dá subsídios, condições, mas esse trabalhismo será controlado por ele, esse conceito dos trabalhadores. Beleza? Vamos para a questão 2. Questão 2 do Enem 2014, eu tenho aí 2 textos, né? O primeiro texto diz: o presidente do jornal de maior circulação do país
destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos. Mas, ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Texto 2. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Carlos Fico, Educação, Golpe de 64. Então percebam que a questão está falando justamente sobre o processo do início da ditadura civil e militar no Brasil em 1964. O jornal de maior circulação que o primeiro texto cita é o jornal do grupo O Globo, né? Tão famoso, né? E o dono do jornal, o senhor Roberto Marinho, né? Naquele momento. Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964 divergem e favorecem respectivamente. Então, embora enfatize a defesa da democracia, esse movimento, né, político-militar de 64, que é o quê? É um golpe de Estado, foi um golpe de Estado, esse golpe dado por uma força militar, com o apoio dos civis, né, por isso que a historiografia já compete a chamar, já coloca, né, como a ditadura civil e militar. É um período de uma exceção democrática que começa, né, nos primeiros anos um fechamento, que se conclui ele a partir do famigerado Ato Institucional número 5, né, que é o fechamento desse regime. Esse regime se torna total, se torna um estado de exceção, né? Porém, essa visão de democracia é uma visão de quê? É uma visão meio que deturpada, uma visão de um conceito meio embaçado nesse sentido. Então, vamos para as alternativas. Letra A. As razões de Estado de soberania popular. Letra B, a ordenação da nação, né, prerrogativas religiosas. Letra C, imposição das forças armadas e os deveres sociais. Letra D, normatização do poder judiciário com regras morais. E letra E, contemplação do sistema de governo e as tradições culturais. Então, qual a resposta certa nós temos aí? É a letra A. São razões de Estado e um conceito de soberania popular. Então, o discurso é de que esse movimento é um movimento de caráter cívico-militar. Esse movimento é um movimento que é chamado por alguns de revolução. Aliás, isso é uma incongruência histórica, chamar 64 de revolução. E isso coloca até uma linha ideológica que a pessoa tem, porque esse conceito... revolução, eu posso falar sobre transformação, não há uma transformação, pelo contrário, há uma continuidade de vários conceitos e segmentos com adensamento de outros, né? Então, por essa razão, né, eu tenho as razões do Estado com soberania popular, para conter o avanço de forças estrangeiras. Lembre-se que o discurso pré-64, pré-golpe, é de que vamos conter os avanços, eu estou falando do período aí que é Guerra Fria, capitalismo de um lado, socialismo do outro, Estados Unidos contra a União Soviética, do avanço do socialismo, e que não tenhamos novas revoluções, como a própria Revolução Cubana, né, aconteceu em 59. Então, por isso que a letra A é a resposta da questão 2, tá ok? Vamos agora para a questão 3. Também uma questão do Enem, 2017, né? Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março tiveram início os conflitos que ficariam conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante as quais os brasileiros, entre aspas, apagavam as fogueiras, entre aspas, dos portugueses e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Os anos finais do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela. Então, ou seja, já é após a independência, o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Os últimos anos do primeiro reinado são anos de crise, né? São anos relacionados, principalmente a crise, ao autoritarismo de Pedro I, né? A sua correlação com a corte do período, né? O próprio conceito da Constituição ortogada, imposta, né? Em toda uma correlação social
dentro desse conceito, o aumento dos impostos, as rebeliões das províncias do norte, como a Confederação do Equador, naquele momento da história, né? Então, e a Guerra da Cisplatina, mais ao sul, que hoje é o Uruguai e pertencia ao Brasil. Então, a gente tem toda essa crise aí, né, nos 5 anos finais, né, do primeiro reinado. E aí essa crise revela o quê? Letra A, pelo estímulo ao racismo. Letra B, o apoio ao xenofobismo. Letra C, críticas ao federalismo. Letra D, repúdio ao republicanismo. Ou letra E, questionamentos ao autoritarismo. Então essa crise ela vem de quê? Falei há pouco tempo que é o quê? Eu tenho uma questão do autoritarismo, da primeira Constituição, a Constituição ortogada, a Constituição que impõe o quarto poder. O que é o quarto poder? É o poder moderador. Quem era o poder moderador? O poder moderador era o próprio imperador. Há uma prerrogativa dentro da Constituição de 1824 que diz que o poder moderador é o imperador e o imperador é o poder moderador. Então todo o poder emanava dele. Então claro que a questão correta é a letra E, é o questionamentos ao autoritarismo, a esse autoritarismo de Dom Pedro, a esse mandonismo, a sua correlação com as cortes, a sua correlação com a própria Câmara daquele momento que existia no primeiro reinado. E aí força o quê? O episódio da abdicação de Dom Pedro, de Pedro I, em prol do seu filho, uma criança de 5 anos. E aí nós temos início uma nova fase na história do Brasil, que é o período regencial. Mas isso é uma coisa mais lá para frente. Vamos lá para número 5. Questão 5, né? É o Enem 2014 também. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial, é o período do imperialismo, da quietude, né, estagnante na Europa, dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que é um texto de Hannah Arendt, filósofa, as origens do totalitarismo, né? Totalitarismo a gente compreende como o nazismo, o fascismo e o stalinismo, mas Hannah Arendt coloca que grande parte dessas raízes do totalitarismo ela está na compreensão do século XIX. Então, compreender o século XIX, o que outro historiador chamado Eric Hobsbawm fala como a era dos impérios, é extremamente importante. É extremamente importante para os acontecimentos do início do século XX, que estão totalmente ligados ao século XIX. O imperialismo, o neocolonialismo, as correlações dos nacionalismos, né, na Europa. Então, tudo isso daí está junto. As alternativas são da questão. Letra A, difundiu as teorias socialistas. Letra B, acirrou as disputas territoriais. Letra C, superou as crises econômicas. Letra D, multiplicou os conflitos religiosos. Ou letra E, conteve os sentimentos xenófobos. Então, ou seja, qual a resposta certa nós temos aí? É a letra B, gente. Ela acirrou as disputas territoriais. Se pensarmos o grande conflito do início do século XX, a Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, ela nasce do imperialismo. Ela nasce das correlações da Europa com as colônias. Ela nasce das disputas territoriais. Ele nasce de uma questão de um nacionalismo extremado, de um nacionalismo meio quase, né, chegando ao ponto de uma xenofobia, mas o nacionalismo extremado. Então, por isso que é a letra B de bola, pelas questões que acirrou as disputas territoriais, ok? Vamos lá para número 6. Letra 6, número 6, né? Do Enem 2015, né? A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. E no parlamento, e não em fazendas ou em quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Joaquim Nabuco, o abolicionismo. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Então, ou seja, segundo reinado, final do segundo reinado, eu tenho também uma crise no segundo reinado. A questão do abolicionismo é uma questão
que leva ao ponto de crise, né, a libertação dos escravos. Lembrando a você que está aí nos assistindo, aluno, né, o Brasil é o último país das Américas a libertar os seus escravizados, o penúltimo do Ocidente, né, isso é uma mácula, isso é uma coisa que vai ficar na história do Brasil, né, ou seja, tanto tempo de escravidão e nós temos um período ainda menor de liberdade do que o período da escravidão. Nós tivemos mais de 3 séculos de escravidão. E se a gente pensar, a gente tem um pouco mais, né, de um século de abolição da escravidão. Então, ou seja, é um período maior de escravidão com um período menor de abolição e de liberdade. Então, isso já diz muita coisa. Só que essa escravidão, ela acabaria na forma de quê? Nessa discussão que Joaquim Nabuco traz. Joaquim Nabuco, um jurista, né, um advogado negro, né, um advogado que consegue chegar a um ponto que muitos naquele momento da história não conseguiam, né? E aí ele diz, copiava o modelo haitiano de emancipação negra, B, incentivava as conquistas de alforrias por meio de ações judiciais, letra C, optava pela via legislativa de libertação, letra D, a negociação em torno das indenizações aos senhores, e letra E, antecipava a libertação paternalista dos cativos. Então, o que é que eu tenho de resposta certa aí, gente? É a letra C. Optava pela via legislativa de libertação. Joaquim Nabuco, como um jurista, ele vai optar pela via do direito, pela via da legislação, do direito à liberdade, de ser livre, né, em um regime que já capengava. Lembrando que a abolição, ela se conclui em 1888, mas eu tenho as leis que antecedem a escravidão, como a lei do quê? A lei do ventre livre, que os filhos dos escravizados já nasciam libertos. Eu tenho a lei dos sexagenários, né, que os escravizados acima de 60 anos se tornavam libertos. Então Joaquim Nabuco vai lutar também no ambiente jurídico em prol da abolição. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Questão 7, né, do Enem 2014. Que aspectos históricos da escravidão no Brasil do século XIX pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado acima? Então vejam bem, a gente vai olhar a imagem. Quando há uma questão com a imagem, eu peço que vocês tenham atenção, vocês têm que ler a imagem, compreender a imagem. Então eu tenho aí um casal de negros, né? Estão bem vestidos, né? Se a gente olhar, essas vestes são vestes, né, que não eram qualquer pessoas que usavam, né? Eles estão bem vestidos. E aí o que é que a gente pode implicar sobre isso daí, sobre esse retrato acima, né? Ou ao lado aí. O uso de trajes simples indicava a rápida incorporação de ex-escravos ao mundo do trabalho urbano. Letra B, a presença de acessórios como chapéus, sombrinhas, apontam para a manutenção de elementos culturais de origem africana. Letra C, o uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em melhores condições de ordem escravocrata. Letra D, a utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu como forma de distinção em relação aos brasileiros. E letra E, a adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico tinha como finalidade demarcar as fronteiras da exclusão social naquele contexto. Então vejam bem, o que é que caracterizava um escravizado no século XIX? Né? Um fator interessante e importante. Os escravizados, vocês podem pesquisar várias imagens de escravizados, eles podem até estar bem vestidos, mas eles estão descalços. O escravizado, ele não podia usar um calçado. Então, se a gente olhar para a imagem aí, esses dois, o casal, o homem e mulher, eles estão o quê? Com calçados. Então, isso significa o quê? João Maria, significa que eles não são escravizados. Sim. Logo, então, a nossa resposta certa é a letra C. O uso dos sapatos é um importante elemento de diferenciação social. Lembrando bem que logo após a abolição, na outra questão que falamos, quando esses se tornaram libertos, isso no final do século XIX e do século XX, muitos vão andar com os sapatos, com os calçados, pendurados no ombro, para mostrar que eles eram libertos, porque muitos desses passaram a vida inteira e nunca calçaram um sapato. Então o ato de calçar um sapato demonstravam a eles o quê? Demonstrava dor,
mas mesmo assim eles faziam questão de colocar o sapato no ombro com os cadastros amarrados, para mostrar que eles não eram negros escravizados mais, mas que eram cidadãos libertos, entre aspas. Vamos para a próxima questão agora, gente. Outra questão do Enem de 2013, também com uma imagem, né? A imagem ao lado do artista francês Jean-Baptiste Debré, presente em seu livro Viagem Pitoresca, a História do Brasil, retrata uma cena referente aos costumes presentes do Brasil colonial, a respeito da sociedade que se organizou em função da economia agroexportadora, implantada no século XVI em nosso país. É correto afirmar. Então vejam bem, eu tenho essa imagem. O que é que eu tenho nessa imagem? Eu tenho nessa imagem um jantar. Eu tenho nessa imagem duas pessoas comendo, né, dois homens brancos, né, um casal, e aí a senhora ela está dando comida aos meninos negros, né, filhos dos escravizados, estão aí à mesa, mais ou menos como se faz até com um cachorro que você tem em casa. Essa imagem, ela mostra que mais ao fundo eu tenho uma escravizada banando, trabalhando, um outro escravizado ao lado do senhor, olhando atentamente para ele, né, olhando atentamente para a comida, talvez, possivelmente porque ele esteja com fome, e mais ao fundo Debré colocou mais uma pessoa na cena, talvez esse que tenha trabalhado. Essa cena aí, ela representa muito o Brasil do colonialismo, mas o Brasil contemporâneo, enquanto no mínimo 3 pessoas trabalham, 2 se alimentam. Ou então, quando 3 pessoas trabalham, tem 5 na cena, só 2 que se alimentam. Então, ou seja, essa é uma reflexão a ser feita. Não é uma questão só do colonialismo, é uma questão também do tempo presente. Isso é que a história nos traz como reflexão. Vamos para as alternativas. Na alternativa eu tenho a letra A colonização do Brasil durante o século XVI sustentou-se exclusivamente na escravidão, não aborígene, em que o escravo africano estava presente apenas para realizar tarefas domésticas, como documenta a imagem acima. Letra B, seguindo os moldes europeus, transpassaram-se para a colônia brasileira os princípios do feudalismo, e em que a relação servil impunha para os trabalhadores africanos uma série de obrigação perante aos seus senhores presentes na imagem. Letra C, a predominância na utilização do trabalho escravo em detrimento da escravidão dos indígenas, justificando principalmente na dificuldade de se adaptar-se, indo ao trabalho, já que nas sociedades tribais a incumbência feminina do trabalho na lavoura. Letra D, a mão de obra africana representou a base de atividades econômicas no Brasil colonial, pois além do trabalho nos engenhos e nas minas, os africanos também foram utilizados em outros setores como transporte, comércio e serviços domésticos. E letra E, o senhor de engenho monopolizava a riqueza e com ele o prestígio e o poder de comando em suas terras, na vida doméstica, tudo, o convívio entre senhores e escravos, permeado por relações mais informais, como demonstra a imagem. Então nós temos qual a resposta correta aí, gente? É a letra D, a mão de obra africana presente na base das atividades econômicas no Brasil colonial, pois além do trabalho nos engenhos e nas minas, esses também trabalhavam em outros espaços, como transporte, comércio, né, e as questões domésticas. Então, gente, essas foram as questões, 8 questões que eu trouxe, a maioria de história do Brasil, dando ênfase a isso, que é uma parte substancial da prova de história. Então a gente fica aqui, tchau, tchau para vocês e até a próxima. Valeu!